Agora temos um quadro novo, que vai ser tipo um papo de amigo. E por que eu resolvi fazer esse quadro novo, gente? Olha, e é uma vulnerabilidade, né? Porque assim, vou estar eu aqui conversando com vocês sobre questões da minha vida, sobre questões do cotidiano, coisas que eu estou desenvolvendo em mim. E por que eu quis sair um pouco, né? Porque eu adoro conversar com vocês sobre gestão, sobre livro. E por que eu vim para essa pegada assim um pouco mais leve, livre, tipo um papo de amigo que a gente pode falar sobre o que a gente quiser. Porque eu acho que eu tirei esse ano, né, começou no meado do ano passado, em 2023, e entro esse ano de 2024 com muita vontade de me desenvolver como pessoa, sabe? Como a Júlia, enfim, né? Dentre tantas terapias, dentre tantos lugares que eu busquei, e aí a gente até apelidou, falando assim, não, a gente vai encontrar a Julinha dentro da Júlia. Então eu tô nessa vibe, assim, de tentar encontrar um pouco mais meu lado feminino, de encontrar várias coisas. Eu queria muito poder abrir a câmera assim, olha, tô até com medo do que a gente vai conversar aqui, né? E de repente a gente tem esse papo de amigo, sabe? Eu e você. Você vai sentar aí, vai relaxar, ou vai mudar, vai dirigir aí, a gente vai rir um do outro. Ah, isso acontece comigo também. Enfim, vai ser uma conversa assim. Eu vou estar olhando para essa tela como se eu estivesse olhando para você, hein? E aí a gente vai ter esse papo assim de uma maneira assim bem informal, descontraída, porque eu tenho gostado tanto de escutar conversas assim. E eu também queria poder ter um quadro para eu conversar aí com você, porque ó, há de convir que a gente já tem uma relação de amigo, né? Então, amigo, já vou até papo de amigo, é aquela coisa, né? Já vou tirar o meu sapato, já vou ficar bem à vontade, porque a gente vai falar hoje sobre um assunto que pode ser assim, sabe, um pouco incomodativo pra mim, mas eu acho que vai ser um pouco sobre isso, sobre questões assim que eu também tô tentando melhorar, e aí eu acho que é me colocar nesse lugar de vulnerabilidade também, porque é legal a gente dividir o que a gente tá buscando melhorar na gente, né? Porque de repente, sabe, aquela coisa de amigo mesmo, que a gente, isso tá acontecendo comigo, aí o amigo fala o que tá acontecendo e a gente vai se ajudando, né? Enfim, hoje vamos conversar um pouquinho sobre como controlar a raiva. Gente, meus amigos, minha família deve estar de camarote, todo mundo sentadinho escutando. Fala assim, minha filha, tô querendo saber como que você vai aprender a controlar essa raiva. Gente, olha, amigos, assim, não é que eu tô conseguindo, entendeu? Ó, já vou logo avisando. Vou contar a vocês tudo que eu venho estudando, que eu tô tentando, mas não é que eu consiga sempre, não. Então, enfim, vou dividir aqui com você as minhas vulnerabilidades. Então, por que eu posso conversar esse papo informal de como controlar a raiva? Porque eu venho tentando, sabe? Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa que faço terapia constantemente. Já tive vários momentos que eu tive mentores, coaching. Hoje eu faço uma yoga com uma mestra maravilhosa que se chama Gilda. E que eu tô nesse processo, né, da gente evoluir mesmo como pessoa. Eu acho que tem muito a ver, assim, sabe, com aquela pegada, assim, de melhorar primeiro pra mim mesma, pra eu me tornar uma pessoa melhor nas dificuldades que eu tenho, me tornar uma mãe melhor para os meus filhos, uma esposa melhor para o meu marido e também para o meu time, para as pessoas que eu convivo. Eu quero que as clínicas tenham um ambiente leve, tranquilo. E isso vem muito de mim. Eu acho que quando a gente tenta, sabe, melhorar como pessoa, a gente pode, assim, sabe, ser luz para os ambientes que a gente chega, onde a gente pode, numa situação de conflito, tentar realmente ser aquela pessoa que vai ser a que vai mediar, que vai organizar, e não aquela pessoa que está sempre botando fogo, pólvora em todo lugar que chega. Enfim, é essa pessoa que eu tô tentando, evoluindo, buscando, né, com espiritualidade também, né, com Deus, tentando trazer tudo isso para mim e tentando melhorar exatamente como pessoa. E isso, como controlar a raiva, é uma coisa que é um exercício diário para mim e acredito que para você também. Eu acho que poucas pessoas têm
essa coisa assim de ser muito pacato. Ou ela não expressa raiva, ou de maneira, talvez eu acho que até pior, fica com essa raiva retida, porque a raiva, ela é um sentimento que é presente em todos nós. Então assim, quero ficar com raiva. Não, a gente não fica com raiva porque a gente quer. Então assim, vou ficar feliz, então eu sorrio. Tá, ok, mas com raiva, a gente não consegue ficar, fica aí com raiva, que eu quero ver você com raiva. Isso não existe. É uma coisa que a gente não controla, que é um sentimento assim que vem na gente, que na hora que a gente vê, a gente já fez. A gente já explodiu com alguém, a gente já falou que a gente não queria, e no meio daquele acesso de raiva, olha, não há quem faça a gente parar, porque depois que a gente entra naquela loucura, assim, sabe, a gente fica até meio cego, né? Eu acho que se alguém me filmasse, né? Vamos botar assim, assim, Júlia, calma aí que eu vou te filmar. Quando você começar a fazer um monte de doideira, eu vou te filmar. Gente, eu acho que depois se a gente vê aquele vídeo, a gente vai ficar com tanta vergonha. Porque quando a gente tá naquele sentimento de raiva, a gente faz coisas tão absurdas que a gente nem acredita que a gente é capaz de fazer isso. E então, como controlar essa raiva? E aí eu comecei, né, a estudar, a escutar algumas pessoas para tentar aplicar comigo, né? E a Glória, né, Arieira, ela é uma mestra de yoga e até foi indicada pela minha professora de yoga, que é a mestra dela. E aí ela tinha lá, de repente, do nada, o universo conspira muito para determinadas coisas. Apareceu para mim no YouTube. Como controlar a raiva? Eu falei, opa, parece que é pra mim. Eu falei, eu escutei esse vídeo. O que ela fala nesse vídeo? Que a raiva, né, ela vem como como a gente tem um desejo assim e a gente não é atendido naquele desejo que a gente tem. Tipo, alguém vai lá e faz alguma coisa que a gente não espera. E aí, às vezes, a gente não sabe lidar com aquela situação de que a gente não está sendo atendido naquele desejo nosso. E aí a gente vai lá e devolve com raiva, né? E aí, depois que a gente está naquela situação, não há quem faça a gente parar. Um exemplo. A gente está no trânsito, né? As pessoas normalmente ficam muito enraivecidas no trânsito. Tá lá no trânsito, aí de repente a gente tá com pressa, aí o sinal abriu, aquela pessoa lá tá mexendo no celular ou tá sei lá o que, aí vem aquela sensação, aí a gente abaixa o vidro, quer gritar com a pessoa, quer buzinar, aí tem uma pessoa que já quase que eu falei, aí quem é a pessoa, mas não vou preservar nomes aqui. Eu conheço uma pessoa que aí se alguém fecha ela, depois ela corre, quer fechar. Gente, depois se a gente mostrar isso, é tão imaturo, né? Imagina, você tá no trânsito, alguém te fechou, aí você vai lá e fecha a pessoa pra mostrar pra pessoa, não faça assim comigo, aí você vai lá e faz a mesma coisa com a pessoa, tipo, coisas que a gente faz enraivecido, sabe? Que depois a gente nem sabe explicar por que a gente fez aquilo, são momentos, né? E ela diz assim, que a gente tem que aprender a entender o que leva a gente para aquela situação. Tipo, tô ali no trânsito, o que me faz ficar enlouquecido, que depois eu não sei parar? Porque quando a gente tá na raiva, depois a gente não sabe parar, entendeu? Então, ou seja, a gente precisa de perceber isso antes. Isso é uma dica de ouro, gente, porque a gente sabe o que leva a gente no limite. Então, quando a gente tá percebendo que aquilo ali vai acontecer, a gente tem que desviar daquilo ali antes de se deparar com aquela situação. Porque eu não tenho essa maturidade ainda, mas eu já entendi determinadas coisas que me levam para esse estado enlouquecedor. E agora vou eu aqui da minha vulnerabilidade, vou contar para vocês o que tem acontecido comigo que me dá uma freada. Eu tenho mania de quando eu tô muito enraivecida, eu grito, tipo, eu tô aqui conversando com você. Ai, meu Deus. Eu tô aqui conversando com você. Se você começar a falar coisas que vão me tirando do sério, daqui a pouco meu nível de voz, mas por que você tá fazendo isso? Mas isso não tá certo. Tipo assim, parece uma louca. E se eu ver alguém fazendo isso, eu fico assim, gente, que pessoa descontrolada. Tipo, eu acho ridículo. E aí eu paro pra pensar, todas as vezes que eu faço, eu me sinto ridícula, porque eu falo assim, gente, que descontrole emocional. Porque quando a gente olha uma pessoa gritando assim, eu fico assim, apavorada. E aí às vezes sou eu, a pessoa louca, às vezes sou eu. E aí, olha só como que... Aí, o que aconteceu?
Olha, que vocês não sejam essa pessoa. Ai, meu Deus, vou começar várias pessoas a me treinando. Então, em determinado momento, né, eu conversei isso com os meus filhos em casa, com meu marido. E aí, eu falei, botei isso como uma meta minha de final de ano. Eu não quero gritar. Ai, meu Deus. Enfim, muito difícil pra mim, tá, gente? Aí, quando eu começo a gritar, meu filho mais velho chega pra mim e fala assim pra mim, por que você tá gritando? Gente, aquilo acaba comigo. Eu tenho um misto de aumento. Tá gritando porque eu quero gritar, porque você me irritou. Me dá vontade. Mas aí, na hora, aquilo ali bate em mim assim, ó. Tipo, meu filho chega pra mim e fala assim, mas baixinho, tá, gente? Ele fala baixo, o que é pior, porque quando você tá gritando, se alguém vem falar baixo com você, aí, ferrou, porque aí você fica muito mais ridícula, entendeu? Porque é isso, quando uma pessoa tá gritando, se a outra vem falando baixo, aí você desmorona a gritadeira. Então, de carteirinha, eu já tô avisando você. Então, meu filho vem e fala pra mim, por que você tá gritando? Meu marido, Diogo, quando eu também começo... tô ali conversando, a gente tá discutindo, daqui a pouco eu tô levando o meu volume de voz. Ele, você tá gritando por quê? Ou seja, todo mundo lá em casa já aprendeu como me parar. E eu tô achando bom. Porque quando eles começam a falar isso pra mim, é num momento que aquilo bate em mim e aí eu falo assim, tô gritando. Tipo, na hora eu já dou um passo atrás e paro de gritar. Às vezes, mas aquilo eu entendo, que eu já perdi completamente a minha compostura. Então, uma dica, né, às vezes é a gente tentar fazer isso, tipo, pedir para alguém te ajudar. Gente, quando eu começar a gritar, ou não sei como é que é seu acesso de raiva, o meu é assim, quando eu começar a gritar, parecer uma louca, você me avisa, você fala assim... Passou do limite. Olha, gente, mas isso é um problema, tá? Porque aí dá vontade da gente matar a pessoa. Porque naquele momento, a gente não tá querendo ser corrigido. Porque a gente tá no momento de estresse. Mas aquilo te dá um passo abaixo, assim, pra você meio que se reorganizar. Bom, isso em casa funciona comigo. Mas não é qualquer pessoa. Isso também tem que ser um fato. Não é qualquer pessoa que vai falar isso pra você. Tem que ser uma pessoa que tem uma autoridade sobre você. E quando eu falo que meu filho faz, não é que ele tem uma autoridade sobre mim, mas ele tem uma autoridade de amor. Eu não quero gritar com meu filho. Então, quando meu filho fala isso pra mim, eu entendo, poxa, eu não quero ser essa pessoa pra ele. Então, isso me faz regredir, porque eu não quero ser essa pessoa que grita com o filho. Eu quero poder argumentar com ele, eu quero poder dizer o que eu preciso que ele faça, mas eu não quero gritar. Então, enfim, ele tem essa autoridade porque eu o amo e eu não quero fazer isso com ele. Agora vamos pro trabalho. Ai, meu Deus, meu time vai amar. Então, o que acontece? Agora, tipo assim, porque isso acontece, gente, em todos os lugares. Não é só em casa, no trabalho, é em vários lugares que a gente acaba explodindo às vezes e tendo alguns acessos, assim, de raiva, quando a gente tá muito cansado. Enfim, por vários motivos. E aí no meu trabalho, como é que é, gente? Olha, vou contar, hein? Vou dividir pra vocês. Meu Deus do céu, no primeiro episódio eu já tô assim, né? Me botando em várias situações complexas. Então no trabalho, eu tenho um time, né? As líderes que trabalham comigo, que são assim, né? Anjos na minha vida. Quando eu começo tipo, quando elas estão vendo que eu já estou no momento mais alterada, tipo, que aquilo ali me enlouquece, erros muito frequentes, coisas que são repetidas, aí eu vou lá agora falar com essa pessoa. Elas falam assim, não vai. Não vai, pode deixar que eu vou. O que você quer que eu fale? E ali, na hora, elas me dão um start, tipo assim, não desce agora, não vai dar bom. E aí elas... alia meu start do trabalho para eu parar. Porque quando elas estão me contando a situação e eu começo a ficar exaltada emocionalmente ali, já falei, meu Deus, eu não acredito, isso tá acontecendo de novo, já falei 1000 vezes. Aí eu falei assim, vou lá agora falar com essa pessoa, porque não é possível que ela vai continuar. Aí ela, não vai, Júlia, não vai.
Aí eu já combinei isso com ela. Falei assim, gente, quando vocês perceberem que eu não tenho condição de falar com ninguém, não me deixa. Tranca a porta, engole a chave, faz alguma coisa. E elas são super parceiras. Ela falou assim, vou trancar a porta, hein? Não saia daqui, hein? Aí eu falo, tá bom, tá bom. Então, mas... Aí eu falo. Coitadas, elas são os ouvintes da loucura. Aí depois quando eu saio dali, quando eu tenho que falar com a pessoa, eu tô acalma, a pessoa acha que elas devem achar até que eu sou bipolar lá. Já acalmou. Por quê? Gente, é isso. Raiva é um momento, depois a gente cai em si. Não quer dizer que você vai ser uma pessoa enraivecida o dia inteiro, é aquele momento. Se você se controlar naquele momento, passou. Depois você vai ter uma sanidade mental para lidar com aquilo de uma forma controlada, sabe? Então tem assim esses pensamentos assim de entender como que eu posso travar aquilo antes de eu estar de frente para aquilo ali. Porque depois que a gente tá de frente, gente, não há o que faça a gente regredir, porque é um estado, a raiva é um estado de loucura que a gente tem. E a Glória também explica, fala assim, ai meu Deus, por que a gente sente isso? Por quê? Diferente de mim, né, existem pessoas, que eu não sei se é o seu caso, que são muito pacatas. Então a raiva vem para você sair de uma situação que tá desconfortável para você. Então seu corpo te protege através da raiva. Sendo que às vezes, né, tipo, comigo, eu não preciso dessa proteção. Então, todas as vezes que alguém faz alguma coisa que eu não gosto e que eu não tenho nenhum tipo de atitude de me defender, para mim é uma vitória. Porque eu não tenho dificuldade de me defender, pelo contrário. Então, se às vezes é aquela pessoa que tem dificuldade de falar, que aceita muitas coisas, que vai engolindo todo aquele sentimento, é aquela pessoa que não fala, que não bota para fora aquilo que sente, acaba também sofrendo muito. Então, a raiva, ela vem em duplo sentido, para pessoas mais coléricas como eu e pessoas que são muito pacatas, que às vezes vêm e vão engolindo aqueles sentimentos e sentimentos que não sabe dizer para o outro para, e aí vai aquilo prejudicando ele da mesma forma. Então, assim, precisa também, para você que não grita, né? Ai, graças a Deus, né? Para você que não tem essas reações coléricas, mas pensa se você não está se autoagredindo. Então, porque, assim, eu acho... Enfim, quando a gente tá pensando, né, eu lá da minha psicóloga, aí eu falo assim, meu Deus do céu, mas se eu não faço, eu vou lá, como enfio um monte de doce na minha boca, eu falei, ai, passou. Aí ela fala, melhor você se autoagredir do que você agredir o outro, porque agredir o outro é sempre péssimo. Não é legal você fazer isso com o outro. Então, tá tudo bem você, de repente, né, comigo, em vez de fazer com o outro, fazer comigo mesmo. Tipo, enfiar esse monte de chocolate na minha boca, pronto, acalmei, descansei e acabou. Mas isso não pode ser uma coisa que se repita sempre. A gente não pode se destruir porque a gente não sabe lidar com aquele sentimento. Então, assim, a gente meio que tem que aprender a lidar com esse sentimento. Entender que o que faz a gente chegar nessa situação e tentar resolver esse sentimento antes. E entender por quê, né? Como a Glória explicou, é um desejo não atendido. Sabe aquela criança mimada? Tipo, ai, fulano não tá fazendo o que eu quero. Não. Então, ou seja, se pergunte, porque a gente sempre tem raiva referente ao sentimento do outro. Mas que poder a gente tem pelo sentimento do outro? Nenhum. Cada um, o outro é o outro. Você só tem poder sobre o que você sente, como você se organiza. Então, assim, tenta resolver esse problema com você, pensar, por que eu senti raiva dessa pessoa que me passou? Ah, porque eu queria ensinar ela que não pode fazer isso? Gente, você nem conhece aquela pessoa que te passou no trânsito, que te fechou. Então, se a gente entrar nessa, que a gente tem também que ensinar todo mundo, não vou buzinar, vou cortar ele para ele aprender. Tipo, você se estressa tanto, vale a pena. Você nem conhece, você tá querendo ensinar essa pessoa a ser melhor? Entendeu? A dirigir melhor. Tipo, é uma pessoa que você não conhece, né? Então não é tão necessário você se desgastar tanto para ensinar o outro, sabe? Então às vezes a gente se coloca num lugar que a gente tem que corrigir o outro. Não, eu tenho que mostrar a ele que ele fez errado. Gente, assim, a gente tem que fazer isso com as pessoas que a gente ama, com quem convive com a gente. Mas tem pessoas, enfim, que nem estão abertas a isso, nem é seu papel ensinar nada a elas. Então a raiva às vezes vem disso,
Não, deixa eu mostrar a ela que não é assim que se faz. Gente, tipo, né? Eu acho que tem coisas que a gente faz com a nossa família, com outra a gente deixa embora. Deixa embora. E vai fazer isso com 1000 outras pessoas depois que fizer com você. É difícil? É, mas a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções. E entrando um pouco nisso, né? Eu gosto muito de escutar pensamentos estoicos, né? O Sêneca fala muito sobre isso. Fala sobre a gente aprender a controlar um pouco as nossas emoções, né? E parar com isso muito de desejos imediatos. Isso é um treinamento da gente. Então, assim, a gente não pensa muito a longo prazo, a gente meio que tá sempre pensando assim, o que eu quero agora? Sabe aquela criança mimada? O que eu quero agora? Eu quero comer isso, mas eu sei que não vai me fazer bem, eu sei que depois eu vou ficar passando mal, eu sei que eu vou dormir mal. Como? Eu vou parar, mas eu vou comer isso tudo agora. Dane-se o depois. E aí a gente tem que aprender a se controlar. Controlar um pouco as nossas emoções e começar a dominar um pouco a gente. Isso é um treinamento, né? Então eu adoro dizer assim, sabe, que eu sou uma treinadora de mim. Eu acho que é a gente tentar ser um pouquinho melhor todo dia. E aí às vezes a gente fica pensando assim, qual é o meu propósito na vida? Eu acho que o propósito da gente é muito simples. Ser um pouquinho melhor. É a gente evoluir como pessoa. E a gente evoluir como pessoa é a gente se conhecer, é a gente tentar controlar um pouco os nossos sentimentos, é ir treinando determinadas coisas na gente. Tudo isso vai fazendo com que a gente realmente seja melhor. Melhor para a gente mesmo, melhor para as pessoas que a gente convive, melhor para a nossa família, melhor para o nosso marido, para os nossos filhos, melhor no nosso ambiente de trabalho. Então, eu acho que a gente se desenvolver como pessoa começa gerando bem-estar na gente, porque não tem nada melhor do que a gente chegar no final do dia e ver que a gente pôde ser luz na vida de alguém e não treva, né? Porque todas as vezes que a gente entra num combate, num conflito, enraivecido, gritando, imagina, você fez o dia do outro pior, você fez o seu dia pior e o dia do outro pior também. Então, eu faço muito essa reflexão quando eu chego. E não é que eu não faça, tá, gente? Não é que todos os dias eu chego em casa e chego no final do dia falando assim, nossa, hoje eu não fiz nada de desagradável com ninguém. Não, eu faço muitas vezes coisas desagradáveis. Mas essa autorreflexão no final do dia me faz tentar ser um pouquinho melhor no dia seguinte, né? Escutar alguma coisa sobre aquilo, tentar, sabe, me centrar um pouco em mim e tentar corrigir aquilo que de repente não foi legal. Bom, é mais ou menos isso. É isso que eu queria dividir hoje dessa conversa de amigos. Se você estivesse aí sentado comigo, a gente, poderia estar aqui de papo, conversando. Enfim, é assim que eu converso com meus amigos. Às vezes a gente tem papos profundos, às vezes a gente tem papos leves. Hoje esse foi um pouquinho profundo, né? Porque fala sobre raiva, fala sobre sentimento, fala um pouco sobre aquilo que a gente tem que melhorar na gente. Acaba incomodando um pouquinho, mas tomara que tenha sido um bom papo pra você, porque pra mim, foi ótimo. É ótimo a gente falar sobre as coisas que a gente tem dificuldade. E tomara que eu possa ter dividido um pouquinho das minhas dificuldades, ter te ajudado um pouquinho nas suas também, Tomara que você tenha gostado desse quadro e vamos pro próximo Papo de Amigo. Vamos ver o que eu vou trazer pra vocês e vamos lá. Quem sabe você me sugere algum papo aí pra gente poder, interagir. Eu penso em algum papo que eu posso ter com vocês e vocês também me mandam algum papo que a gente pode ter juntos.